Qual é a decisão mais transformadora que alguém pode tomar? Sabe, ter um filho, mudar de carreira, mudar para outro país. Eu fico pensando nisso. A gente passa a vida tentando tomar decisões racionais, né? Pesando prós e contras. Claro. Mas como é que se faz isso com essas escolhas gigantescas, onde é literalmente impossível saber como a gente vai se sentir do outro lado? Pois é. A pessoa que vai viver o resultado da escolha, ela ainda nem existe. Essa é exatamente a questão que me deixou fascinado no material que a gente está analisando hoje. Existe um paradoxo fundamental no centro dessas grandes experiências. Um paradoxo. O texto descreve isso de uma forma muito poderosa, quase como uma cegueira que todo mundo compartilha. Quando a gente está na beira de uma grande mudança, a gente vê com uma clareza, quase aterrorizante, o que estamos deixando para trás. E o familiar, o conhecido. Exato. O seguro. Mas o futuro é um abismo. E a nossa tendência, sabe, é preencher esse abismo com medo, com a ansiedade da perda, em vez de preenchê-lo com a possibilidade de alegrias que no nosso estado atual a gente nem consegue conceber. É um desequilíbrio total na balança, então. O peso do passado e do presente é concreto e o do futuro é só fumaça. E para explorar essa ideia, a gente vai mergulhar num texto que usa um experimento mental brilhante e, convenhamos, bem esquisito da filósofa L.A. Paul. O problema do vampiro. Exatamente. A nossa análise hoje é sobre desvendar esse paradoxo e entender como ele se aplica, às decisões mais cruciais da vida. Vamos lá. Ok, vamos começar a desvendar isso. O ponto de partida de tudo é essa resistência quase universal que a gente tem à mudança. Sim. O texto que temos aqui cita o filósofo Emerson, que disse algo que, assim, à primeira vista soa como uma grande contradição. O quê? Ele disse: as pessoas desejam estabilidade. Somente enquanto estiverem instáveis é que haverá esperança para elas. Parece que ele está dizendo que a gente só cresce quando está desconfortável. E é exatamente isso. O desejo por estabilidade é um desejo por um fim, por um estado final. Mas a vida é processo, é movimento. Certo? Essa instabilidade que o Emerson menciona é o terreno fértil para o crescimento. Mas, claro, isso exige uma coragem imensa. Sim. O poeta Rilke, que também é mencionado na nossa fonte, fala disso de uma forma belíssima. Ele diz que a única coragem que realmente nos é exigida é ter coragem para o mais estranho, o mais singular e o mais inexplicável. E essas grandes decisões são exatamente isso, o mais estranho, o mais inexplicável, porque elas nos forçam a encarar um futuro que a gente não conhece. Mas essa instabilidade é assustadora, ninguém quer se sentir instável. É por isso que tanta gente fica presa, sabe? Num emprego, num relacionamento. Sim, o desconforto conhecido. Parece mais seguro do que a felicidade desconhecida. Exatamente. O problema fundamental, e que o texto explora, é que no momento da decisão, a nossa visão de futuro, essa clareza sobre o ganho, ela é quase impossível de alcançar. As grandes convulsões da vida, por mais que assustem, são o que nos aproximam de quem realmente somos. Ou de quem podemos nos tornar. Isso. Mas como apostar nisso, quando tudo que você sente é o medo de perder o que você é agora? E é aí que entra a nossa analogia vampiresca. Para ilustrar esse dilema de uma forma que a gente não esquece, a filósofa L.A. Paul propõe um cenário assim, bem fora da caixa. Imagine que te oferecem a chance de se tornar um vampiro. Parece loucura, mas a lógica por trás disso é incrivelmente sóbria e se aplica a tudo. Totalmente. E os detalhes do cenário são cruciais. Primeiro, a transformação é indolor. Segundo, você não precisa ferir ninguém, digamos que exista um sangue sintético. Certo, sem dilemas morais. Exato. Terceiro, você ganha superpoderes incríveis. Força, velocidade, talvez até imortalidade. Em troca, você só precisa renunciar à sua existência humana atual. E tem o detalhe mais importante, né? A grande pegadinha social. Sim. O detalhe crucial. Todos os seus amigos mais próximos já fizeram a transição. E eles não se arrependem.
Pelo contrário, eles estão adorando a nova vida e insistem que você se junte a eles. A pergunta que a Ellie Poe faz é: você aceitaria a oferta? A nossa intuição racional nos diz para fazer uma lista de prós e contras, certo? Vida humana versus vida de vampiro. Claro. Mas o que é fascinante no argumento da Poe é que ela diz que é impossível fazer essa escolha de forma racional. Impossível. Impossível. E o motivo é, ao mesmo tempo, simples e vertiginoso. Você não tem como saber como é ser um vampiro até que você se torne um. É uma experiência que está completamente fora da nossa capacidade de simular. Eu posso imaginar que vou gostar de morangos, porque já comi outras frutas. Mas como eu imagino ter sentidos que nunca tive? Precisamente. E aí reside o paradoxo. Se você não pode saber como é a experiência, você não pode atribuir um valor a ela. Entendi. E se não pode atribuir um valor, não pode comparar a vida de humano com a vida de vampiro. A base para uma decisão racional, ela simplesmente desmorona. A informação mais importante está trancada do outro lado de uma porta que só abre uma vez. Peraí. E os amigos? Se todas as pessoas que eu mais confio no mundo, que me conhecem melhor do que ninguém, estão me dizendo que é a melhor coisa que já aconteceu, por que eu não deveria confiar neles? Essa é a objeção perfeita. É exatamente o ponto que o texto ataca. A prova social não conta? A análise da Poe é que confiar nos seus amigos é, e eu cito, muito suspeito. Suspeito. Por quê? Porque seus amigos não são mais humanos. As preferências deles, o que eles valorizam, o que lhes dá prazer, tudo isso mudou fundamentalmente. Eles agora têm preferências de vampiro. Ou seja, o conselho deles, mesmo que bem intencionado, vem de uma perspectiva que eu, como humana, não posso compartilhar. Nem compreender totalmente. É como se eles estivessem falando outra língua de valores. Exatamente. É como pedir a um pássaro para descrever a alegria de voar para alguém que sempre viveu no fundo do oceano. A descrição pode ser poética, linda, mas nunca, jamais, vai capturar a essência da experiência. Uau! O conselho dos seus amigos vampiros é um dado corrompido porque o sistema operacional deles mudou. Eles estão avaliando a vida de vampiro com software de vampiro. Você só tem o software humano. Uau! Ok, eu entendi o problema do vampiro, mas vamos ser sinceros, a maioria de nós não vai receber essa oferta, né? Como essa ideia bizarra se conecta com decisões reais, como, sei lá, ter um filho? É a analogia perfeita. O texto chama isso de uma situação epistêmica peculiar. Epistêmica? É, relativo ao conhecimento. É uma situação peculiar de conhecimento. A gente enfrenta decisões onde a informação que a gente mais precisa, como será a experiência, como vamos nos sentir, Sim. só se torna disponível depois de termos feito a escolha. É um ciclo fechado. Não há test drive para paternidade. Você não pode experimentar ter um filho por um mês e depois decidir. E as nossas mentes nos pregam uma peça nesse processo, né? A gente tenta ser racional, faz análise de custo-benefício. Sim, prós e contras de ter um filho. Mais despesas, menos sono. Versus a alegria de criar uma vida. Mas o problema, pelo que entendi, é que a gente faz tudo isso com base em quem a gente é agora. Exatamente. Nós projetamos as nossas preferências e medos atuais num futuro que, por definição, é totalmente desconhecido e que, mais importante, vai nos transformar. Certo. A pessoa que não quer ter filhos hoje por valorizar seu tempo livre não é a mesma pessoa que vai existir 5 anos depois de se tornar pai ou mãe. E aí que entra a citação do psicólogo Daniel Gilbert, que o texto menciona. É uma frase demolidora. É muito boa. Os seres humanos são obras em progresso que erroneamente pensam que estão terminadas. É uma das ideias mais poderosas da psicologia moderna. A gente tem essa ilusão de que o nosso eu atual é a versão final. Definitiva. A versão 1.0. Não, a versão final mesmo. Que nossos valores, gostos, personalidade estão consolidados. E aí a gente julga o futuro com base nessa premissa, que é um erro fundamental. Nossa. A pessoa que vai viver as consequências da sua decisão não é a mesma pessoa que está tomando hoje. Obras em progresso que pensam que estão terminadas.
Isso é muito forte. É como se a gente vivesse com essa arrogância de que eu sou uma constante. E isso explica por que a gente superestima o impacto negativo da mudança. Sim. A gente pensa, eu, como sou hoje, odiaria acordar às 3 da manhã com o bebê chorando. Mas não leva em conta que o eu que será mãe terá um novo conjunto de valores, onde o bem-estar daquele bebê talvez seja a coisa mais importante do mundo. E supere o desejo de dormir. E a gente subestima a nossa própria capacidade de adaptação. A mudança não apenas altera as circunstâncias, ela nos reescreve por dentro. Certo. Se a gente aceita tudo isso, entramos num beco sem saída. Se a lógica falha, se não podemos confiar nem nos outros, nem em nós mesmos, qual é a alternativa? A gente fica paralisado pelo medo e nunca faz nada. Como se sai dessa armadilha? É a pergunta de $1 milhão. E a Elia Paul, segundo a nossa fonte, oferece uma mudança de perspectiva que é, na minha opinião, profundamente libertadora. E qual seria? Se não podemos escolher com base no resultado, porque o resultado é incognoscível, então talvez a gente esteja fazendo a pergunta errada. A pergunta certa seria? A conclusão dela é que a melhor resposta é escolher com base em se queremos ou não descobrir quem nos tornaremos. Nossa! A decisão deixa de ser sobre o que e passa a ser sobre o quem. A pergunta muda. Não é mais qual vida será melhor. Isso é impossível de responder. Certo. A pergunta se torna: eu quero embarcar na jornada de me transformar nessa nova pessoa que a maternidade vai criar? Uau! Isso muda tudo. De repente, a pressão de ter que prever o futuro, de ter que acertar, ela some. Exato. A escolha deixa de ser sobre otimizar um cálculo de felicidade e passa a ser sobre abraçar a descoberta. É um ato de fé no nosso potencial de crescimento. Exatamente. A escolha se torna uma aposta em si, na sua capacidade de florescer em novas circunstâncias. É uma escolha sobre o processo, não sobre o resultado. É decidir se você quer virar a próxima página do seu próprio livro sem saber o que está escrito nela. E esse salto de fé é necessário porque, como o texto aponta, certas formas de conhecimento são simplesmente inacessíveis sem a experiência direta, né? A nossa imaginação tem um limite. Sim, o texto usa a palavra fundamentalmente inacessíveis. Não é uma questão de tentar com mais força. É uma barreira. A imaginação não é suficiente para nos mostrar como é ser um polvo, sabe? Ou como é cego e perceber o mundo pelo som. A gente pode tentar, claro. Podemos ler descrições, ver documentários. O texto até dá exemplos disso. Sim, exemplos belíssimos que ilustram essa tentativa. Menciona o relato comovente de Ellen Keller, que era cega e surda, aprendendo a dançar ao sentir as vibrações da música pelo chão. Que imagem poderosa! É uma tentativa heróica. Ou o convite da bióloga Rachel Carson para que a gente tente imaginar a Terra não do nosso ponto de vista, mas da perspectiva de outras criaturas. São aproximações, mas a experiência em si, o conhecimento que vem dela, permanece único, intransferível. E o que eu achei mais surpreendente foi a aplicação dessa ideia não só a outras pessoas, mas a nós mesmos ao longo do tempo. Esse é o ponto crucial. O que você sabe sobre si hoje, seus valores, suas paixões, pode ser epistemicamente inacessível para o seu eu do futuro, e vice-versa. Como assim? O tempo e as experiências transformadoras criam versões diferentes de nós. E cada uma dessas versões tem seu próprio conjunto de conhecimentos, de verdades, que a outra versão não consegue acessar completamente. Então eu sou, de certa forma, uma estranha para o meu eu do futuro? E ele é um estranho para mim? Exato. É por isso que é tão difícil fazer promessas de ano novo. A pessoa que promete, cheia de energia, no dia 1º de janeiro, não é a mesma que tem que acordar às 6 da manhã, numa segunda fria de junho, para ir para academia. Exatamente. O seu eu de 15 anos não poderia realmente saber como é ser o seu eu de 40. E o seu eu de 40, por mais que tenha memórias, não consegue mais acessar plenamente a perspectiva daquele adolescente. Ele pode lembrar, mas não pode ressentir. Isso. Somos como ilhas no tempo, conectadas por uma ponte de memória, mas cada uma com sua própria ecologia interna. É como se fôssemos estranhos para as nossas próprias versões passadas e futuras. Isso explica porque às vezes a gente olha para trás e pensa
como eu pude fazer aquilo. Sim. Não éramos apenas mais jovens, éramos epistemicamente diferentes. Faltavam-nos dados experienciais que simplesmente não tínhamos. E no futuro teremos outros dados, que nos tornarão, de certa forma, irreconhecíveis para quem somos hoje. A vida é um processo constante de nos tornarmos estranhos para nós mesmos. Recapitulando nossa análise, foi uma jornada e tanto. Partimos da nossa tendência de temer a mudança, usamos o problema do vampiro para entender por que é tão difícil tomar essas decisões, e chegamos a uma conclusão que, ao mesmo tempo que assusta, também é muito libertadora. Talvez as grandes decisões da vida não sejam sobre escolher o melhor resultado, mas sobre escolher a pessoa que queremos descobrir que podemos nos tornar. Exato. É uma mudança de foco do destino para a jornada. E o texto termina mencionando que o resto do trabalho da Ella e Paul explora justamente como podemos acessar essa perspectiva. Como fazer esses saltos de fé? Sim. É o que o poeta Seamus Heaney chamou de buscar seu próprio conhecimento secreto. E isso nos deixa com um pensamento final para refletir. Um último desafio. Se as ferramentas que a gente tanto valoriza, a lógica, a previsão racional, a análise de custo-benefício falham espetacularmente diante das maiores decisões da vida. Exato, que outras ferramentas nos restam? Exato. Se a razão não é o guia, quem ou o que é? Como a gente pode aprender a navegar nessa incerteza não com o medo paralisante da perda, mas com a coragem e a curiosidade de encontrar esse conhecimento secreto sobre a pessoa que ainda não somos? Se em algum momento você pensou em alguém enquanto ouvia este episódio, talvez valha compartilhá-lo com essa pessoa. Obrigado por ouvir. Até o próximo episódio.